Bom dia pessoal do Cambil. É uma satisfação estar aqui novamente. Eu sempre gosto de acompanhar ali quando estou assistindo a aula e ao mesmo tempo no chat à disposição, certo? Espero que vocês possam desfrutar aqui de mais um conhecimento. Nós estamos iniciando, né, o assunto que vai ter o seu clímax, o seu momento aí máximo, né, o fechamento do ciclo na avaliação 1. Então é preciso que a gente tenha nas próximas aí 5 aulas, mais ou menos, e tenha uma atenção muito grande para o assunto, todas as dicas que vamos dar, porque vocês vão construir aqueles que se saíram bem o trimestre, o segundo trimestre é para consolidar, e é bom largar bem, certo? Então eu sempre insto aos meus alunos que não deixem para verificar se tem que intensificar o estudo no final. Isso é algo contínuo, certo? De preferência, vocês usam, não deixam passar daquela semana tudo que tem de aula. Eu sei que vocês amanhã vão enfrentar uma avaliação tradicionalmente complexa, difícil, mas eu confio bastante que o estudo continuado, a superação dos obstáculos e a dedicação consigam fazê-los garantir o sucesso. Tá? Na aula passada nós fizemos uma retap da A1, que era necessário fazer. Agora nós estamos para iniciar o assunto propriamente dito do trimestre, o segundo trimestre. E começamos com o objeto do conhecimento, que é a macroestrutura do texto dissertativo argumentativo, no gênero específico, né, o gênero textual, carta argumentativa. Né? Nós veremos, portanto, faremos leitura e discussão oral, dentro das nossas limitações de carta argumentativa, da carta argumentativa, e veremos as características estruturais do gênero textual, né, desse gênero textual, carta argumentativa. Já temos aí. Vamos começar por um texto, a partir de uma prática. Deixamos algumas perguntas para que vocês reflitam. Né? Primeiro, vocês estão vendo aí um texto. Esse texto eu vou ler primeiro para vocês, depois nós vamos voltar a ele com a base teórica e fazer a análise dele. Tá? Algumas perguntas sobre esse texto. Vocês vão lendo com elas na cabeça. A qual gênero esse texto pertence? Que elementos estruturais do texto permitem chegar a essa conclusão? Que temática é explorada no texto? E que tese é defendida? E quem é o público leitor? É o público, aquele que a gente chama aqui tecnicamente, que é o enunciatário, aquele que vai receber a mensagem, a enunciação, né? De maneira mais técnica. Vamos lá. Vocês veem aí o que à direita, vocês têm aí Currais Novos, Rio Grande do Norte, né? 11 de setembro de 2008. Depois, prezado senhor ministro da Educação. Ao analisarmos os diversos problemas enfrentados pelos brasileiros, percebemos que a educação apresenta-se como um dos mais graves. Apesar da queda do analfabetismo na última década, ainda assumimos uma posição vergonhosa no ranking latino-americano, fato que acredito ser do seu conhecimento. Ao gênero pertence o texto a seguir. O senhor há de concordar comigo no que tange ao reconhecimento da complexidade de tal questão, uma vez que está relacionado, né, a questão, a diversos problemas nacionais, como a desigualdade na distribuição de renda, a exploração do trabalho infantil, dificuldades no acesso às escolas, exploração sexual de crianças e adolescentes, perfazendo um conjunto de tristes realidades que separam cada vez mais as famílias em situação de vulnerabilidade social do sistema regular de ensino. Certo? Separam uma coisa, que as famílias, de quê? De outra coisa, o sistema regular de ensino. Mas isso não é novidade para Vossa Excelência.
O problema, como o senhor bem sabe, configura-se como um cenário lastimável. É preciso aceitar que as deficiências no processo de ensino-aprendizagem merecem atenção, principalmente nos primeiros anos escolares. Metodologias de ensino inadequadas, carências de recursos humanos e materiais, péssimo sistema de transporte escolar, além de baixos salários dos profissionais dessa área, são elementos importantes que contribuem para a evasão e para a má qualidade do serviço prestado. Diante de tal situação, prezado ministro, entendo que precisamos ainda percorrer um árduo caminho para que possamos construir um país que veja a educação com a seriedade merecida. Entretanto, há solução para esse caos: a valorização do magistério, a informatização das escolas, a capacitação profissional, além de um melhor planejamento dos recursos, aparecem como estratégias significativas para transformar o sistema educacional brasileiro em um serviço eficiente e eficaz. Como cidadão, espero que o senhor, representante maior da educação nacional, mobilize os órgãos competentes, principalmente a Presidência da República, para que essas e outras sugestões venham a tornar-se realidade. Confiante na sua competência e muito mais no seu bom senso, acredito que a nossa realidade possa vir a fazer parte de estatísticas bem diferentes. Atenciosamente, FMS. Aí viria uma assinatura, fulano, Francisco Marques da Silva, por exemplo. Certo? Nós paramos aqui, aí eu vou lembrar, vem à mente, né? Lembra-me uma passagem da literatura brasileira do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, que vocês deverão estudar no ano que vem, né? No contexto do chamado pré-modernismo. Vocês estão esse ano vendo a literatura do século XIX no Brasil, tá? Mas nesse livro, é um romance de um escritor muito bom chamado o Lima Barreto, né? O que é que acontece, né? Aqui tem a ver com essa nossa carta aqui. O protagonista, que é Policarpo Quaresma, que trabalha na burocracia estatal, ele em algum momento, depois de um período de vivência no interior do Brasil, ele decide voltar à capital, né, o Rio de Janeiro, e vai trabalhar aí do lado das forças governistas durante uma rebelião. E ele aproveita, ele traz daquele tempo uma espécie de memorial, ou seja, ele faz as anotações, como se fosse um relatório, né, faz as anotações, e aproveita a proximidade ali com a presidência, né, do Floriano Peixoto, e ele vai, em algum momento ali que tem uma oportunidade, né, ele vai dizer assim, olha, ele envia o memorando, ele envia o memorial, e aí chega até a perguntar ao presidente quando tem uma brecha ali e tal, o presidente passando de inspeção lá, e ele como na sua função até uma função militar, ele pergunta se o presidente já tinha visto o memorando e tal. Acontece que lá pelas tantas, né, parece que o presidente achou que o Floriano Peixoto achou que seria uma ousadia muito grande aquele simples, né, aquele simples, digamos assim, serviçal, né, de uma hierarquia muito mais baixa, dirigir-se, né, de maneira formal para a autoridade. E não se explica diretamente, mas parece que isso é a razão do desfecho. O desfecho, como vai acabar o Policarpo Quaresma, né, porque aquilo não é recebido bem, e ele não obtém nenhuma confirmação de que o Floriano dá a entender que não deu muita bola, até que depois ele termina até mesmo preso, porque ousou meio que
digamos assim, fazer sugestões de como governar o país, como resolver os problemas do campo, né? Isso aí era de um tempo em que essa formalidade, o distanciamento entre os cidadãos e as autoridades era muito grande. Nós estamos num tempo diferente, né? Então, no tempo da internet, no tempo da cidadania, no tempo da democracia cada vez mais consolidada. Então é um tempo em que você pode ter um gênero textual que realmente permite, né, bem usado, permite que qualquer cidadão possa se dirigir a uma autoridade e o gênero desse texto que nós acabamos de ler, né, é justamente o que nós estamos tratando, né, uma carta argumentativa, como nós já fizemos a leitura. Quando estamos falando de carta argumentativa, temos que considerar 3 elementos: a finalidade, a intencionalidade discursiva e o destinatário específico. Quando eu digo finalidade, é sempre persuadir o interlocutor, aquele que recebe, por meio de argumentos. Você vai argumentar para, né, reclamar ou solicitar algo, né? A intencionalidade discursiva é justamente isso. Você está reclamando ou você está solicitando alguma coisa. E esse ou significa o quê, pessoal? Você pode reclamar ou solicitar, e aí um exclui o outro, ou você pode fazer as duas coisas juntas. Você diz, olha, a coisa aqui está muito ruim na minha rua, a iluminação, tal, senhor secretário de obras públicas, aí você solicita que seja feita a iluminação, sejam trocadas as lâmpadas, nós pagamos impostos, etc. Solicitação. Tá? E o destinatário específico, então, geralmente é uma autoridade, ou alguém que tem um poder de decisão, certo? A fim de obter o atendimento à solicitação. Normalmente, quando você reclama porque você está querendo dizer deveria ser diferente. Implicitamente já está a solicitação. E você aí pode explicitar a solicitação. Isso é o que vocês têm que ver quando se trata de carta argumentativa. Formas de manifestação da carta argumentativa. Existem basicamente duas mais importantes, né? Primeira é esta aqui, a carta aberta. Então, cada uma dessas formas de manifestação você tem que considerar a estratégia argumentativa, né? Então, por ser uma carta pública, funciona como um desafio implícito ao interlocutor específico. Aquela pessoa que vai receber, ela é meio que desafiada. Olha, você tem que fazer isso. Tá? O público-alvo é esse interlocutor específico, mas como é público, você intui que você lança um desafio público e então todo mundo que ler aquilo, né, você coloca seja no site. Então, qual é o suporte? Suporte, jornais e sites, ou seja, espaços públicos, certo? Lá, mais gente vai ver o que você está fazendo. Você está desafiando, né? Instando aquela pessoa a que tome alguma providência, a que assuma alguma postura, a que responda alguma coisa. Então, é a carta aberta. E o objetivo, como de todo gênero, toda modalidade argumentativa, é defender um ponto de vista, convencer o interlocutor de algo, para que ele mude de opinião, ou levar esse interlocutor a agir de uma determinada maneira, certo? A outra grande forma, né, de manifestação da carta argumentativa é a carta do leitor. Então, o público-alvo geralmente é um órgão da imprensa, e quando a gente fala um órgão da imprensa, você quer que ele publique e, portanto, o público-alvo se torna, apesar de você dizer sim ao diretor e tal, passa a ser todo mundo que lê também. Você quer puxar pessoas para o seu ponto de vista. Qual é o suporte? É uma seção específica de jornal, revista ou site jornalístico. Vocês têm a carta do leitor, às vezes umas são bem pequenininhas. Por quê? Porque aquilo é editado. Vocês pegam um jornal, seja físico, seja um jornal aí da internet, ele vai ter, às vezes, cartas do leitor que se resumem a um parágrafozinho, certo? Então, nesses casos, você entende, normalmente o leitor escreve mais do que aquilo que aparece, e aquilo é sempre editado. Mas o suporte pode ser físico, jornal, revista, ou pode ser um site jornalístico. E o objetivo é explicitar uma opinião a respeito de um artigo
ou reportagem publicados. Então, você leu alguma coisa, se indignou com algo, tem algo a dizer, quer participar do debate, aí você explicita sua opinião. Esse é o caso da carta do leitor. Essas são as grandes manifestações, as manifestações básicas, certo? Então, essa carta, toda carta argumentativa, ela tem os elementos composicionais, que nós vamos ver aqui no sentido anti-horário. Ela tem o cabeçalho, tem um vocativo inicial, depois tem o corpo do texto, uma expressão que introduz a assinatura, e finalmente ela tem a assinatura. Fechou a carta argumentativa. Vamos ver mais detalhadamente cada um desses elementos. Os elementos composicionais da carta, que nós vimos aí na ilustração anterior, são então, detalhadamente, o cabeçalho, que vai na primeira linha, lá em cima, na primeira linha da carta, na margem do parágrafo, na margem direita ou na esquerda. Ele pode ficar, às vezes, na margem direita ou à esquerda, tá? Mas é a primeira coisa que vai se escrever, que é da carta propriamente dita. Depois do cabeçalho, nós temos o vocativo inicial, aí vem numa linha abaixo da linha do cabeçalho, tá? Então pode ser à esquerda, sempre à esquerda. Não se costuma colocar na margem direita, lá, não pode ser para o lado direito, sempre à esquerda. Tá? O outro não, o outro varia. Então você vai usar o vocativo de acordo com a relação social que você tem com esse interlocutor, né? Então, quando eu digo prezado senhor fulano, é uma pessoa que não tem tanta intimidade com você, mas ele não é uma autoridade de nada especial, né? Assim, é reconhecido socialmente. Quando eu digo excelentíssimo, é geralmente o presidente de algum órgão, é presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, presidente da República, assim por diante. O senhor presidente Anastor Pitágoras, pode ser presidente de uma entidade, até às vezes civil. Caro deputado Ciclano, depende de você. Você pode dizer excelentíssimo, né, senhor deputado, pode dizer caro deputado Ciclano, você é por conta e risco nesses casos, mas grosso modo você vai ver a relação social estabelecida. Você é cidadão comum ou não, né? O corpo do texto vem em seguida, é a parte em que se apresenta, né, o objeto da reclamação da solicitação, somado ao argumento. É a carta propriamente dita, enfim, né? Depois, a expressão que introduz a assinatura, ou seja, a chamada também de despedida. Então, você termina a carta, é de praxe, terminada a carta é de praxe produzir na linha de baixo, na margem do parágrafo, aqui sempre também do lado de cá, uma expressão que precede a assinatura do autor. As mais comuns são atenciosamente e respeitosamente, tá? Mas, dependendo da sua criatividade, das suas intenções, para com o interlocutor, será possível gerar várias outras expressões. Por exemplo, de um cidadão que votou no senhor, de um cidadão admirador da sua competência, certo? De um candidato que quer servir ao Brasil, certo? De um patriota que deseja servir às Forças Armadas e assim por diante. Bom, e depois a assinatura. A assinatura dispensa a apresentação, pode ser própria letra, próprio punho, tá certo? E lembrando que quando você está sendo avaliado, você não pode fazer a sua assinatura, muito menos a sua assinatura mesmo, né? João da Silva, não pode, porque isso pode comprometer a lisura do concurso. O avaliador não pode saber quem escreveu, por isso que normalmente se tira, se destina um lugar para assinatura que não fica junto ali da eventual carta, certo? Quando você vai fazer, às vezes concurso como o PAS aqui do DF tem isso, certo, pessoal? Bom, bem entendido, né? Essas partes aí. Creio que não haja problemas. Os modelos sugeridos para a carta argumentativa. Nós temos basicamente dois modelos. Todos esses elementos aí de cabeçalho, vocativo, tá? Estarão aqui na mesma linha do parágrafo, ou você tem um segundo modelo, que eu particularmente prefiro, que é o cabeçalho mais à direita, certo? O vocativo
e a despedida sempre estarão à esquerda. Nesses dois modelos é assim, certo? O vocativo e a despedida sempre estarão à esquerda. O que vai variar é o local do cabeçalho, local e data e a assinatura. Creio que foi bem entendido. Agora nós voltamos exatamente àquela carta que já lemos. Vocês vão ver, observar o seguinte, né? Então, o local e data. Local e data até deveria estar à nossa esquerda, certo? Deveria estar à nossa esquerda, mas ele está à nossa direita. Então, esse aqui só pode ficar do lado de cá, mais à esquerda, certo? Aí, isso é o que a gente chama de vocativo, prezado senhor ministro da Educação. Observem que aqui o primeiro parágrafo da carta já traz a tese, certo? Isso é importante, já traz a tese em vermelho. E logo de cara introduz o tema, certo? Aquilo tudo que a gente precisa que vocês se lembrem, tá? Vai tratar de quê? De educação. Tem aí já o tema. Enquanto que a parte em vermelho traz a tese. Na verdade, a tese vai se construindo aos poucos, mas aí você já pode localizar, não fica a dúvida que já existe um posicionamento. A gente diz, qual é a tese aí? Olha, a educação é um problema grave, mas sobretudo, apesar de a gente ainda temos uma posição vergonhosa no ranking latino-americano, certo? Então, essa tese vai evoluir para ele dizer assim, é preciso fazer alguma coisa, é preciso tomar alguma providência. Mas aí você já tem o ponto de vista claro, tá certo? O que ele vai, para onde ele vai se encaminhar. Muito bem. Então, vejam, aí agora aqueles períodos, os parágrafos seguintes, né? Você tem essas menções aqui ao interlocutor específico, que a gente vai chamar assim, digamos assim, lato sensu de vocativo, né? Quando ele diz assim, o senhor e tal, está se referindo diretamente, como se fosse uma segunda pessoa, por isso que a gente chama assim de vocativo, né? Aquele vocativo, senhor, por favor. Não, o senhor há de concordar se está se dirigindo a ele, tá? Depois, você tem o argumento 1, a enumeração das causas sociais, as causas sociais desse problema da educação, né? Que está aí em vermelho, que é a desigualdade da distribuição de renda, a exploração do trabalho infantil, dos problemas da educação, dificuldade de acesso às escolas. Então, são os problemas que afetam a educação, a enumeração de causas sociais, né, dos problemas da educação. Veja que aparece normalmente a menção aqui no final a Vossa Excelência. Veja que ele alterna, certo? Alterna. Uma vez se chama Senhor, chama Vossa Excelência e assim por diante. No segundo parágrafo digamos assim, aquele teve introdução, desenvolvimento, que já teve o primeiro parágrafo, e agora nós estamos no terceiro parágrafo, segundo de desenvolvimento. Vai ser a argumentação. Novamente, aqui aparece a menção, aqui, ó, o chamamento ao interlocutor, a gente chama de vocativo, e um segundo argumento, as causas do problema e os métodos, as causas, era das causas sociais. E aqui você está no plano dos métodos educacionais, certo? Então, depois desse tópico frasal, o problema, como o senhor bem sabe, configura-se como um cenário lastimável. É preciso aceitar que as deficiências... Aí deu um cenário lastimável. Até aqui, até lastimável, certo? Você tem... Até aqui você tem o quê? Você tem o tópico frasal. E aí a argumentação vai ser dada em cima das deficiências no processo de ensino e aprendizagem. Tá? Metodologia de ensino inadequadas, carências de recursos, a estratégia da enumeração. Né? Você vai colocando ao mesmo tempo as causas, cenário lastimável, tal, nos primeiros anos escolares, tal, elementos importantes que contribuem para a evasão. Então, nessa enumeração, veja assim, ao mesmo tempo que ele coloca uma enumeração, mas ele não vai desenvolver essa enumeração, ele vai dizer que elas, ao mesmo tempo, causa e consequência. Eles, quando dizem que eles contribuem
para a evasão escolar, significa isso é a causa da evasão escolar, certo? Então, aí vocês veem como aquelas separações, aquelas nomenclaturas de estratégias, às vezes eu coloco até uma barra, porque um texto bem feito pode utilizar ao mesmo tempo, simultaneamente, fazer mesclas, certo? De estratégias, certo? Nós ainda estamos do mesmo jeito da dissertação, argumentação tradicional. Aqui não mudou nada, porque é uma carta argumentativa. E vamos lá, argumento 3. Tá? Ele diz assim, ó. Diante de tal situação, prezado ministro, eu entendo e tal. Aqui é um vocativo direto mesmo. Ó. Aqui é um vocativo direto mesmo. Porque você tem bem claramente aqui a separação, tal. Chamou de Vossa Excelência, chamou de senhor, agora prezado ministro. Ou seja, está variando os recursos coesivos, certo, pessoal? Isso é importante. Não vai chamar de Vossa Excelência 10 vezes, não é necessário. Tá? Então, o argumento 3 é a constatação de dificuldade e propostas de solução do problema. Tá? Ele vai dizer, constato isso, o caminho é árduo, mas, né, entretanto, há solução para esse caso. E aí ele vai fazer a enumeração dessas soluções. Assim como ele tinha enumerado as causas, ele enumera agora as soluções, certo? E estamos bem encaminhados. Até que nós chegamos ao final, ele dá o arremate, a conclusão, e a conclusão é justamente esta, né? Esse chamamento, normalmente o Senhor, tal. Depois você tem o apóstolo, representando o maior da educação, mobilize todos, tá certo? Aquele reforço, né? E ele faz uma solicitação. Mobilize os órgãos competentes, principalmente o presidente da República, para que essas e outras sugestões venham a tornar-se realidade. Está cutucando, né, o ministro da Educação. Faça alguma coisa. Aí, de repente, o ministro da Educação pode esclarecer que já está sendo feito, etc. Né? E, confiante na sua competência e muito mais no seu bom senso, acredito que a nossa realidade seja fonte de estatísticas bem diferentes e melhores. Então, né, fica fustigando aí os brios da autoridade, porque ele diz assim, confiante na sua competência e muito mais no seu bom senso. Ou seja, se você não fizer nada, está em xeque a sua competência e o seu bom senso, porque se você tiver bom senso, vai correr atrás, né? Ou seja, vai tentar solucionar o problema. Isso aqui é chama do coloquial, correr atrás. Na língua culta, né, seria buscar solução dos problemas, tomar providências concretas e assim por diante. A despedida e a assinatura. Então, nós fechamos aqui a carta vendo esses elementos que vão aparecendo, certo, pessoal? Então, é bom, ao escreverem, saberem, não só, né, cada um desses elementos, como usar o vocativo, a referenciação aí toda, né, de variada, não pode ser o mesmo pronome de tratamento, ou não pode ser a mesma forma de tratamento, a vida inteira. Confere? Isso é o que é a carta argumentativa. Então, agora vamos rememorar a disposição do conteúdo dos parágrafos, certo? Então, no primeiro parágrafo, nós temos a possibilidade de apresentar ao leitor o tema e o ponto de vista a ser defendido, ou seja, o ponto de vista é a tese, né? Referência ao fato que motivou a escrita. Nos parágrafos subsequentes, no caso aqui foram 3, quando diz assim, olha, sempre você vai escrever de 25 a 30 linhas, alguns de 20 a 30 linhas. Então, não passe muito, certo, pessoal? Aliás, não passe de 3 parágrafos, 2 ou 3, tá? 2 ou 3. Se você for mais esperto ainda, você coloca dois robustos, bem escolhidos no seu projeto de texto para que desague somente no último parágrafo, vai ser o reforço daquilo que você está querendo. Então, nós dissecamos aí o texto e, tendo feito isso, nós terminamos as nossas considerações sobre carta argumentativa por hoje, certo? Por hoje. Nessa aula vai continuar, nós teremos
objeto do conhecimento, que será a próxima aula, que será ministrada na segunda-feira. E, portanto, vamos ficando por aqui. Um abraço, pessoal. Até a próxima.